Paz do Senhor, queridos professores, bem-vindos a mais uma semana de aprendizado da Palavra do Senhor, onde estaremos falando às nossas crianças sobre a importância da fé. Como dito na última aula que tivemos aqui, a lição como um todo, o tema geral dela, vai falar sobre os salmos, a história, o contexto em que foi escrita, o que aquele salmo quer dizer. E temos algumas classificações dos salmos. Existem os salmos de cânticos, o salmo de confissão de pecados, os salmos de celebração. Então, cada salmo tem a sua história. Como versículo-chave, memorizando na lição dos juniores, vai estar lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Apenas a parte B, mas eu vou ler o versículo todo, certo? Que diz assim: assim que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus, lhe agradando com temor e reverência. Dessa forma, nossa lição de número 6, vai falar sobre a fé inabalável no Senhor, em Deus. Nós temos nossa fé, temos que ter a nossa fé de forma inabalável e inegociável. E é isso que você, querido professor, vai transmitir aos seus alunos da sala dos juniores. Vai falar sobre experiências que você teve, por que não? Converse com seus alunos, chame-os para o debate de conversas, falando sobre a importância da fé. Conte experiências que vocês tiveram, onde vocês tiveram que demonstrar a fé de vocês de forma inabalável. Isso fortifica a fé. Seja um canal de bênção e canal de testemunho para suas crianças, amém? Como objetivo da lição, diz que é preciso ensinar que o crente pode confiar no Senhor como uma fortaleza que o protege em tempos de aflição. O salmo dessa semana vai ser o Salmo 46. E nós iremos falar sobre o Senhor como um refúgio, fortaleza. Vamos ler alguns versículos. Estimule as suas crianças a falarem, a mexerem na Bíblia, a aprenderem a manusear a arma do cristão, que é a palavra do Senhor. Faça com que eles tenham intimidade com a palavra de Deus. Estimulem, façam dinâmicas, desafios bíblicos. Por exemplo, peçam para fechar a Bíblia e dividem em 2 grupos e recitem alguns versículos para eles procurarem e lerem, consequentemente lerem o versículo. Também é válido a dinâmica que fizemos na última semana, onde façam os quebra-cabeças do versículo-chave, entregam a 2 turmas, divida a sua turma em 2 grupos, entrega aos grupos e aí eles vão montar esse versículo, certo? Também vocês podem fazer como palavras-chave, por exemplo. Faz o versículo, tira algumas palavras e pede para eles montarem o versículo com as palavras que estão faltando. Essa dinâmica também é muito legal. Estimulem a presença dos seus alunos na aula. Vocês podem fazer uma cartolina com o nome dos seus alunos e, como estamos falando sobre salmos, vocês podem confeccionar notas musicais. Pode ser de EVA, pode ser impresso, não tem problema nenhum. Confecciona notas musicais para cada semana que eles forem, eles ganharem como forma de presença. E eles mesmos se estimularem aí, certo? Então vamos lá. Salmos, número 46, a partir do verso 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida, ainda que se transportem os montes por meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem por causa da sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do tabernáculo do Altíssimo. Até o verso 3, vai falar sobre a fé inabalável no Senhor. Vocês vão falar da fé de uma forma íntegra, de uma forma
completa na vida das crianças, que elas precisam entender que é necessário termos essa fé inabalável no nosso Deus, pois Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso refúgio, que ela não precisa ficar ansiosa, como diz lá em 1 Pedro, que ela não precisa ficar com medo, e sim confiar naquele que nos salvou, naquele que nos chamou. Amém? A partir do verso 4, vai falar sobre a cidade de Deus. Então vocês vão falar sobre o nosso lar, a casa do Pai. Vocês vão falar sobre onde nós estamos esperando chegar, que é o santíssimo lugar, que é o céu. E vocês vão falar sobre as ruas de ouro, o rio que corre pela cidade. Vai falar, continuando assim, como diz o versículo 5, o verso 5, que Deus está no meio dela e ela não será abalada. E aí vocês vão comentando, vocês vão falando e dizendo às crianças que a nossa fé é chegarmos a Deus, estarmos com Deus todos os dias no santíssimo lugar, que é a Terra Santa, irmos ao céu, a Nova Jerusalém. E aí vocês vão comentando. E continua, lá no verso 7. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí vocês vão comentando com ele sobre essa fé, que apesar das tribulações, que apesar da tempestade, Deus está conosco. E Deus sempre estará conosco até a sua vinda. E é isso, nossa aula está finalizando aqui. Que Deus abençoe vocês, que Deus ilumine vocês, que Deus os guie para falar da melhor forma para as suas crianças e que elas entendam que a nossa fé está em Cristo Jesus e que elas vejam em vocês exemplo de fé no nosso Deus. Que Deus abençoe vocês. Boa aula!